Júlia, eu passei em Medicina na São Camilo e eu tô aqui pra contar um pouco como foi a minha experiência com a Integral Mind. Eu vim pra cá no começo do ano passado, 2025, e eu já tinha feito 3 anos de cursinho em outros cursinhos mais conhecidos e eu tava já um pouco frustrada de não estar atingindo as faculdades que eu queria. Eu até conseguia passar em algumas, mas eu não queria fazer nenhuma delas. E a única coisa que eu sabia, indo pro meu 4º ano de cursinho, era que eu não queria mais fazer nenhum cursinho tradicional, de ficar na cadeira 8 horas por dia com o professor falando. E uma amiga minha tinha feito uns 6 meses aqui também, e ela tinha feito a propaganda falando pra eu ir. Apesar de achar estranho 2 aulas por semana, porque eu estava acostumada já a 5 aulas, a 5 dias na semana, 8 horas por dia cada dia. Mas eu me adaptei muito fácil, eu acho que foi um processo muito tranquilo, tanto de conexão com o professor, quanto de me guiar nas matérias, de como estudar, porque querendo ou não eu já tinha também uma base muito sólida, então eu sabia mais algumas fragilidades. Eu vinha, acho que quase todos os dias da semana pra cá e ficava estudando o dia todo aqui, mas era no meu ritmo, então eu não tinha aquela pressão de ter que ficar prestando atenção no professor, tá cansada, que eu conseguia respirar um pouco e ir pra parte externa. Então era uma rotina muito mais tranquila. Eu, apesar de estar estudando muitas horas, era uma coisa mais calma, eu sabia o que eu tinha que fazer, eu fazia no meu tempo e entregava tudo. Conseguia fazer isso tudo. E nos dias de aula era a mesma coisa. A única diferença é que eu ia pra aula, depois voltava e continuava fazendo os meus estudos e também com simulados durante a semana. Eu comecei fazendo 1, depois fui pra 2, e aí a gente tentou ir pra 3 e eu não me adaptei tanto. Então é uma coisa boa também. Eles são flexíveis pra entender o que funciona pra você ou não. Pra mim não funcionava 3 na semana, funcionava só 2. E eu fazia e era ótimo, então eu estudava 3 dias por conta sem ser simulado, e os outros 2 eu fazia simulado, depois corrigia e via o que eu tive dificuldade, se era alguma coisa muito específica eu levava pra aula, se eu conseguia cobrir sozinha também, que foi uma bobeira, eu só fazia um flashcard e seguia em frente. Acho que foi isso. O suporte terapêutico que foi essencial pra conseguir me manter com a cabeça sã, num 4º ano de cursinho. E por mais que eu fizesse terapia por fora também, é diferente e eu senti que complementam muito. Eu passei para a 2ª fase do Sírio e eu tava desesperada, porque saiu o resultado no final de dezembro, meio de dezembro, e as provas, a entrevista ia ser na metade de janeiro, primeiro, por aí, no começo de janeiro. E eu tinha programado férias, eu tava já pensando em abdicar das minhas férias para poder treinar o máximo que eu pudesse. No fim não precisou, deu tudo certo. Mas me prepararam muito bem. As mini entrevistas te colocam em situações para ver o seu caráter, e em situações delicadas, e o cursinho até me preparou um jeito um pouco mais apavorante. Eu tava com um pouco de me colocar em situações muito delicadas pra ver como que eu me virava, e na hora foi muito tranquilo. Eu conversei com várias pessoas que acharam mais difícil e eu tava tranquila, podia ter feito muito mais. Eu usei plantão, mas a minha plantonista acabou virando uma das minhas melhores amigas, então foi diferente porque não tem uma sala com várias pessoas, então você não se sente tão hostilizado, eu acho. Numa sala com muita gente, você fica meio... E era muito bom, tá todo mundo na mesma situação, não tem aquele ar de competição, de tá todo mundo fazendo a mesma coisa, então você tem que ser melhor que aquela pessoa. Cada pessoa tá fazendo um caminho diferente, então não tem nem a possibilidade de você se comparar. Cada um tem seu objetivo, então também alivia muito esse pensamento. O apoio aos pais foi uma parte essencial. Esse momento é muito delicado, tanto pra gente quanto pros pais. Então, pelo menos o meu pai optou por fazer, meus pais optaram por fazer reuniões mensais, então sempre passavam pra ele como que eu tava em questão de matérias, minha evolução, tanto
Todos esses aspectos que eu fazia aqui, eles davam um feedback pra eles de tipo, olha, tamo bem, ou vamos ter que recalcular alguma coisa. E isso deixava tanto eles mais tranquilos quanto eu. Eu sei que é frustrante. Pode chorar, tá? Pode chorar quando não vem o resultado que você espera, mas passa. E sempre falavam pra mim, quando você entrar na faculdade não vai fazer diferença nenhuma se você fez 4 anos de cursinho, se você fez 2. E não faz mesmo. E eu não me arrependo de nada. Se eu tivesse que fazer outro ano de cursinho, eu também faria aqui de novo. E eu tenho certeza que pode ajudar muita gente que não se identifica também com o método tradicional de ensino, porque cansa, é chato e é só aula dada, aula estudada, que é muito mais dinâmico, as aulas são muito mais legais, e eles focam nas suas dificuldades e não em uma matéria que você já também não aguenta mais ver e já sabe de cabo a rabo.